Graça e paz, irmãos, amados em Cristo Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez, online, nós aqui, vocês aí, para prover nos lares. A igreja é um organismo vivo e ela permanece viva, então a palavra de Deus chega aí para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nessa hora nós queremos colocar a tua igreja diante de ti para esta reunião. Quantas pessoas estariam nas quintas-feiras aqui, no entanto, estão nos lares, mas estamos unidos em fé. A igreja está em unidade ao redor do teu nome, ao redor da cruz, ao redor da redenção, da salvação. Andamos juntos, ó Pai. Eu peço tua bênção sobre todos os que estão nos assistindo, toda a tua igreja. Peço tua bênção sobre aqueles irmãos idosos tão preciosos que sempre estão aqui participando das reuniões de quinta. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor toque no coração deles com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o Senhor mova o teu espírito abundantemente e nos faça, Senhor, crescer mesmo em tempos difíceis. Tu és o Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos oriente nessa hora, nessa noite. Estamos aqui celebrando a família, um projeto teu, Senhor. Bendito seja aquele que vive, abençoa-nos e dê-nos a tua paz nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados. A palavra de Deus nos diz aqui em Malaquias, no capítulo 4, um texto bem conhecido, e nós temos que sempre lembrar, porque a aliança que temos com Deus é uma aliança de memória e precisamos estar sempre relembrando a palavra de Deus. Então diz assim no versículo 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o tempo do fim, né? E estamos chegando nele, né? Versículo 6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia! Profeta Elias e João Batista tinham uma pregação única: arrependei-vos, mudem de direção, mudem de atitude. É necessário revisar os conceitos da vida, é necessário repensarmos, é necessário uma mudança de direção. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, famílias, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa era a pregação de Malaquias aqui, e ele cita o profeta Elias, que é aquele que tem o mesmo discurso de João Batista. Está falando de uma relação entre pais e filhos. Quando o distanciamento de Deus vem sobre uma nação, sobre um povo, os conflitos entre pais e filhos virão. Nós, historicamente, nós temos a época da Revolução da década de 60, do rock and roll, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, dois países de tradição cristã evangélica, e a família foi abalada pela Segunda Guerra Mundial, nasceram uma geração de filhos em lares desestruturados, e essa geração estava mais ou menos com seus 20, 30 anos na década de 60. Aí surgiu o movimento hippie, o rock and roll, e o povo falava assim: ô bicho, né? Vamos sair para a estrada, vamos deixar a família, vamos fazer o que nós bem entendemos. Essa geração saiu para romper barreiras. O rock, a pedra que rolou, o rock and roll, é o alicerce da sociedade, especialmente cristã, família, em que os pais e os filhos andam juntos,
se rompeu, os filhos romperam com os pais, esse processo se consolidou nessa década. Aí surgiram Beatles, Rolling Stones, rock and roll, surgiram vários cantores, maconha, muita droga e muita ruptura, rebelião com a família. E hoje nós estamos aqui no século 21, a geração que está aí na política, nas esferas de poder, no governo, no sistema empresarial, financeiro, na sociedade, na cultura. É essa geração, como a minha, eu tenho 60 anos, eu vivi intensamente, eu era bem novinho e vivi esse tempo dessa revolução do rock and roll, do hip. Eu fui roqueiro, eu curti tudo isso aí. Graças a Deus que eu me converti a Jesus na década de 80, então eu pude ter uma experiência real com Jesus e a minha vida se voltou para o alicerce da família. Então eu me preocupei com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e passei a ter um profundo respeito e amor pela família e entender pela Bíblia que a família é o projeto de Deus e nós estamos incluídos nisso. Então agora a minha vida e todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo têm sua vida voltada para a conversão dos seus corações à família, não é? Então quanto mais você serve a Deus e honra a Deus e anda com Deus, mais você busca os seus laços familiares para que a sua família e você sirvam ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o... E aí nós obedecemos essa profecia de Malaquias, que na verdade foi a profecia de Elias e de João Batista. Nós mudamos de atitude, de rebelião, de fazer a nossa própria vontade, romper com os pais para voltar à família, né? Hoje o mundo é o mundo da ruptura, né? Os movimentos que tem por aí não consideram a família está sendo desprezada, está em plena decadência. Se depender da cultura do mundo atual, a família acaba, mas se depender da igreja, a família persiste até o fim. Aliás, meus amados, se você prestar bem atenção na evolução bíblica sobre família, nós vamos chegar no apogeu ali do final da Bíblia de Apocalipse, que o conceito de família em Apocalipse se torna o casamento de Cristo, o noivo, com sua noiva, a igreja, não é? Se torna o casamento daquele que tem os olhos como chama de fogo, uma espada na sua boca, que o som da sua boca é como o som de muitas águas e etc. É o casamento desse Senhor glorioso, Rei do Universo, com a sua noiva gloriosa, santa, imaculada, ataviada, irrepreensível, que é a igreja. Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens, fala de que o noivo chegou, então elas despertaram. Então nós estamos caminhando para o livro de Apocalipse, para o tempo do fim, em que celebraremos no dia do arrebatamento, na glória, com Jesus, uma festa, as bodas do Cordeiro, o encontro definitivo de Jesus, o Senhor, o cabeça, com sua noiva, a igreja, aqui, que somos nós aqui na terra. Estamos sendo preparados para um evento tremendo de cunho familiar, não é? Mas hoje o mundo está assim porque a geração dos filhos dessa época do rock, os baby boomers da Segunda Guerra Mundial, das famílias que as mulheres tiveram que se mover, os homens foram para a guerra, morreram tantos, nasceu toda uma geração que foi assim o celeiro, né, dessa geração do rock and roll, e que hoje a maioria das pessoas que estão aí
como pensadores ou formadores de opinião, são dessa geração. Então o mundo está muito dividido e nós cristãos estamos de um lado e o mundo todo está de outro lado, tentando acabar com a família, e nós estamos do lado de cá tentando sustentar a família como única forma de manter a ordem, manter a objetividade do mundo, da sociedade. Então, a Bíblia fala para os filhos, essa geração que nasceu, Efésios capítulo 6, tem um texto bem conhecido, Efésios 6, diz assim para os filhos, versículo 1: Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, por isso é justo. É bíblico. Isso aqui está nos 10 mandamentos. É o texto que é repetido aqui em Efésios, versículo 2: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se hoje falarmos isso para a geração atual, parece uma caretice, digamos assim, né? Está ultrapassada essas ideias. Mas Deus não, Deus nunca vai estar ultrapassado. Esse sempre é o melhor de Deus. E qual a promessa? Primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? É assim: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem, essa é a promessa de Deus, não é? E tenha vida longa, tenha vida longa. Então a ruptura deste texto, deste mandamento do Senhor com promessa, o rompimento dele que se deu e tem se dado até hoje, desde décadas passadas, essa ruptura da família, ruptura dos vínculos familiares, promove a perda de visão dos filhos, a perda do rumo, né? A desorientação da família. Então não há orientação, não há lei, não há referência. Cada um faz o que bem entende, não é? Então as coisas não vão bem. Aqui em Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não é? Honra teu pai e tua mãe. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. Nós vamos ver aqui em Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículo 20. Olha o que diz aqui, Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Está dizendo, filho meu, é sabedoria. Guarde o ensinamento do teu pai e a instrução da tua mãe. E 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço, sela uma aliança com esses mandamentos, com essas orientações do teu pai e da tua mãe, não é? Para que eles sejam permanentes, eles sejam um selo na tua vida. Pendura ao teu pescoço quer dizer, seja um selo na tua vida, uma marca registrada na tua vida. Versículo 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Isso quer dizer, você vai ter orientação. O filho vai ter orientação quando ele segue os preceitos, a orientação e obedece os seus pais. Isso vai orientá-lo, vai dar um norte, né? O contrário é verdadeiro, vai perder o caminho, o rumo da vida. E quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. O mandamento do teu pai e a instrução da tua mãe. Lâmpada, acende a lâmpada, luz. E o Salmo 119 diz, Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso aqui está em Provérbios. Outro texto de Provérbios aqui, 19,
26 diz assim: o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. A desonra traz consigo o encurtamento de dias e as coisas não vão bem com a desonra. Não que os pais busquem ser honrados. Você que é pai, está me ouvindo, um dia foi filho, né? Nós não devemos buscar ser honrados, né? A Bíblia até diz: humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor e Ele a seu tempo nos exaltará, nos honrará, né? A humildade vai adiante da honra. Ninguém deve buscar honra, mas a honra aos pais é um bem para os filhos, para essa geração, para que ela tenha orientação. Essa geração que não honra, que se rebela, se desorienta. O mundo está desorientado hoje, é óbvio, está na cara. O mundo está desorientado por causa dessa geração que desonrou os pais e se rebelou, não é? Então nós estamos vendo um mundo desorientado. Onde está a orientação? Na palavra de Deus, na família, nos pais, na igreja. É um lugar de orientação. Se você for sensato, sábio, você vai buscar esse caminho. Então vai ter sucesso, vai ser bem sucedido. Agora Provérbios 20, versículo 20. Olha aqui: a quem amaldiçoou seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Eu vou repetir, olha só, Provérbios 20, versículo 20, fácil de lembrar, 20. A quem amaldiçoou seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Bom, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, amaldiçoou seu pai e sua mãe, essa lâmpada se apagará e se tornará densas trevas, e nas trevas não há orientação. Você não sabe nem onde tropeça nas trevas, vai tateando, não tem luz, não tem orientação. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 18: o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Aleluia, orientação. E essa orientação está em honrar pai e mãe, em fortalecer os laços familiares. A criança, o adolescente, não tem orientação, ele precisa de ser orientado pelos pais, depois pelo Senhor, o Pai Eterno, Abba Pai, e pela palavra. As estatísticas mostram que os jovens estão tardios no desenvolvimento do seu caráter. Por incrível que pareça, as estatísticas mostram que o homem, por exemplo, só desenvolve plenamente seu caráter para ser um homem maduro com 45 anos. É muito tarde. Por quê? Por causa dessa desorientação social, não é? Então, quando recebe o caráter, quando desenvolve o caráter, é tardiamente. Então, é problema, por causa de andar desorientado. A família, bem estabelecida, bem vinculada, ela traz orientação. Você enxerga a direção da sua vida. Do contrário, você brinca de labirinto, de tentativa e erro. Vou tentar aqui, quebra a cara. Vou tentar ali, quebra a cara. Não há orientação, está no escuro. Vai fazer faculdade, não sabe o que fazer. Vai namorar, não sabe como ordenar. Vai se casar, não sabe como decidir, como fazer as escolhas certas, no tempo certo. Não tem orientação. Então erra muito, atrasa muito, perde muito tempo na vida. A vida deixa de ser objetiva, efetiva. E nós estamos num tempo que nós precisamos ser objetivos e efetivos na vida. As coisas não estão fáceis. Se você desperdiçar seu tempo numa vida frívola, numa vida sensual,
de viver fazendo a sua própria vontade, a vontade da carne, dos seus pensamentos, por conta própria, sem orientação, vai errar muito, vai frutificar pouco nessa vida, não vale a pena. Quero ler mais um versículo aqui, Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai e despreza a obediência de sua mãe, mesma coisa, despreza seu pai e sua mãe. Corvos do ribeiro os arrancarão os olhos, e pelos filhotes da águia serão comidos. Os corvos arrancarão os olhos. O que isso quer dizer? Vai ficar cego, vai perder a visão da vida. Coisa mais importante na vida de um adolescente, de um jovem que vai amadurecendo, vai buscando faculdade, vai buscar uma esposa, um esposo para o casamento, formar família, é ter uma visão da vida, saber para onde está indo. E a desonra aos pais leva à perda da visão. Então é difícil achar o caminho se não está enxergando, se está em trevas. É difícil achar o caminho. Então se perde a objetividade da vida, se perde a efetividade da vida. Eclesiastes 12 diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que cheguem os maus dias. Passe o tempo e as coisas de infrutíferas que foram, promove um final de vida de escassez. Ora, a vida no final é colheita de frutos que foram semeados na vida. Se você semeou bem, você tem colheita no futuro. Mas se você semeou mal, os maus dias virão e serão penosos. Tristezas, angústias, não é? Nós precisamos lembrar: antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Bom, amados, o texto que lemos aqui de Malaquias é uma exortação para os nossos dias, para que não haja maldição. Quer maldição maior do que viver uma vida sem objetividade, sem efetividade? Luta, 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 sofre, sofre, soa, soa, para nada, para não alcançar nada. Casa, divorcia. Tem filhos, filhos se rebelam, vão tudo para a droga, vão tudo para o sexo, fora do casamento, cada um faz o que bem entende. Isso é maldição, não é? Agora, nós precisamos, como filhos amados que somos e obedientes, amar a correção, a disciplina. Apocalipse 3, Deus disse: eu, Senhor, corrijo e disciplino a todos quantos amo, não é? Nós precisamos preservar nossos relacionamentos, não é? E ter um meio de catalisar o nosso processo de crescimento e maturidade, e não atrasá-los, não é? A obediência aos pais, a submissão às autoridades nos leva a desenvolver o nosso caráter mais rapidamente, não é? A cegueira, meus caros, o desnorteamento da vida, né? Consequências diretas de uma atitude crônica de desonra aos pais. Essa é a história de muitos na Bíblia. Por exemplo, Sansão desonrou os pais, morreu cego, sem visão. Ele perdeu a visão da vida, literalmente cego. Ele quis tanto satisfazer os olhos que viam as mulheres dos filisteus, ele quis tanto aquilo, os olhos deles cobiçaram tanto que ele acabou morrendo tragicamente, sem os olhos. Outra pessoa da Bíblia foi Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de guisado de lentilhas. Capítulo 26 de Gênesis. Esaú, quando ele desprezou sua primogenitura, ele desprezou seus pais e desprezou o Deus de seus pais. Porque quando obedecemos nossos pais, honramos nossos pais, estamos honrando o Deus dos nossos pais. Os nossos pais nos educam com amor, obviamente os pais cristãos,
para que nós, filhos, possamos honrar o Deus deles, não honrá-los. Pai nenhum educa filho para ser honrado. A maior honra para um pai é que seus filhos honrem a Deus, ao Pai eterno. Não tenha dúvida, essa é a maior honra que um pai possa receber, de ver seus filhos honrando a Deus. Isso é maravilha. Esaú não, Esaú desprezou a primogenitura, desprezou seus pais, desprezou o Deus de seus pais. Esaú foi um homem amaldiçoado, né? Na Bíblia. Mesmo que ele tentou ainda chorar, foi lágrima de crocodilo, é remorso, não arrependimento, porque arrependimento leva à mudança de atitude. Remorso não muda nenhuma atitude, né? Então, essa foi a atitude de Esaú. Bom, a cegueira na Bíblia é traduzida da seguinte forma: cegueira, desorientação, nos leva a repetir os erros dos nossos pais. Em vez da gente desenvolver, aprender com os erros dos nossos pais e acertar, nós vamos repeti-los. Então, a cegueira promove isso. Aqueles mesmos erros que nos ajudaram a nos rebelar contra eles, né? Também, a cegueira nos torna vulneráveis para cair nas ciladas do inimigo. Nós somos prato fácil, presa fácil para cair nas ciladas do inimigo. E ele tem muitas delas, né? Essa geração toda tem caído nas ciladas do inimigo. Outra coisa, a cegueira nos faz acreditar nas acusações do inimigo, acreditar em mentiras, em engano. Ele pinta em nós algo que não somos. Ele faz de nós um produto do mercado, da moda, e nos leva ao engano, e nós acreditamos nisso e caímos na cilada dele. Então, isso quem produz é a cegueira. A cegueira também promove em nós a mentira sobre Deus, sobre pessoas ou sobre nós mesmos. Mentira. Nós acreditamos na mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Se estamos cegos porque rompemos com a obediência e nos rebelamos e desonramos nossos pais, então nós acreditamos na mentira. E também temos dificuldades de encontrar soluções e direção para as nossas vidas. Isso a cegueira espiritual promove, a desonra, a rebelião. E isso, no final, nos leva a tendências depressivas, fuga. No final das contas, entramos em depressão, em fuga. Por isso que o mundo está cheio de depressão, porque as pessoas perderam a direção da vida, a alegria de viver, se deprimem, não é? Essas situações são normalmente alicerçadas no ódio, na desonra aos pais, né? Isso tudo é promovido pela quebra dos relacionamentos. Por isso que Malaquias diz: é necessário arrependimento, mudança de direção, de atitude. A pregação de Elias e de João Batista. Então, ele diz que antes que venha o terrível dia do Senhor, ele enviará o espírito do profeta Elias. E ele converterá sim o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não fira a terra com maldição. No tempo de João Batista houve um grande avivamento. Os pais estavam se convertendo aos filhos e os filhos aos pais. Faça da sua vida, meu caro, se você é pai ou se você é filho. Se você é pai, você foi filho um dia. Se você é filho, você tem pai ou teve pai. Enfim, faça da sua vida se converter, fortalecer os laços de família, honrar, né? Para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a face da terra, para que você tenha uma vida objetiva, eficaz, eficiente, efetiva, que atinja os objetivos e não passe a vida rodando em círculos sem saber por que está vivendo. Viva com objetividade. Família, genealogia é caminharmos de geração em geração cumprindo o propósito de Deus na terra. Então teremos sucesso, seremos bem-sucedidos.
em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar as famílias da tua casa mais uma vez, que nesse final de mês as famílias saiam fortalecidas, saiam encorajadas para os teus propósitos eternos e saiam para atingir o objetivo e frutificar abundantemente nos nossos dias. Senhor, dê convencimento, porque o teu Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então abençoa as famílias, abençoando os vínculos entre pais, mães, filhos, netos, e que haja honra no nosso meio, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, em breve estaremos com os cultos presenciais. Prepare o teu coração, mas vamos continuar também com atividades online. Todos serão atingidos, alcançados pela bênção. Uma boa noite a todos, com muito amor, carinho e respeito a todos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.